Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial, onde a gente está estudando o livro de Daniel. Hoje é o nosso segundo vídeo, tá, do livro de Daniel. Falamos sobre o primeiro contexto sobre o livro de Daniel, quantos capítulos são, por que Daniel estava na Babilônia, quem era o rei, e entre outros assuntos. Se você não viu, vou estar deixando lá no final do vídeo, tá? Acompanhe desde o começo para você entender, né? Se você tem dificuldade de estudar a Bíblia, tem dificuldade de entender, vamos estudar juntos, tá bom? Então eu já quero pedir o quê? Se você ainda não é inscrito, se você não me conhece, prazer, Islames Garcia, tá? Então se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo no quadradinho vermelho, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá. Parte 2. Porque Deus estava castigando o povo de Israel. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no primeiro, mas vamos dar o porquê mesmo Deus estava permitindo que o povo fosse castigado. Eu tô aqui com a parte de estudo e vou estar lendo com vocês. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração para não seguirem os seus estatutos. Então aqui a gente já viu o quê? Que o povo de Israel estava em desobediência, não queria reconhecer o seu erro, não tinha arrependimento, né? O coração do povo estava duro, né? E não seguiam os estatutos de Deus. Então Deus permite que o povo de Israel fosse para a Babilônia, tá? Então, se perguntarem para você por que Deus permite, agora você já sabe. E uma coisa que é realidade. Deus, ele ama quem ele corrige. Se Deus permitiu que eles fossem passar por isso, é porque Deus queria que o povo voltasse a ser uma nova pessoa, voltasse a ter um coração contrito, voltasse a reconhecer que Deus é Deus, né? Voltar a reconhecer não só o povo, mas até a própria liderança, né? A nação de Israel voltassem a reconhecer que era Deus na frente deles a tudo. Porque apesar de Deus permitir, ele estava no comando de tudo. Deus, ele não deixa, tipo, tudo na mão, né, do rei, de Nabucodonosor. Não, ele permite o rei. O rei é uma ferramenta na mão de Deus. Não tá tudo na mão de Deus, né? Deus, ele permite, mas tudo está no comando de Deus, né? Tanto que quando Daniel começa em si a mostrar em relação às profecias, que vamos ver nos capítulos mais pra frente, Nabucodonosor tem sonhos, acontecem certas coisas que eu não vou falar agora, né, pra vocês ficarem curiosos, né? Lá onde Daniel está na Babilônia, coisas que eram, aos olhos humanos, era impossível acontecer e precisavam ser decifradas, precisavam ser traduzidas, e Daniel, né, ele traduz, né? O Espírito Santo dá a Daniel a tradução, né? Daniel ali é uma ferramenta diante daquele povo, sendo usado por Deus, né? E acontecem certas coisas que só Deus vai poder decifrar, para poder traduzir, trazer a verdade. Porque eles chamam magos, feiticeiros, pessoas das culturas deles ali da Babilônia, né? Que fossem decifrar e ninguém consegue. Por que não conseguem? Porque o único Deus, né, sobre toda a terra e céus, é o nosso Deus. Então não tem cultura, não tem religião, não tem mago, não tem feiticeiro que possa fazer algo que só Deus pode fazer. E ali o nome de Deus foi glorificado, né? E exaltado para eles reconhecerem esse único Deus. Então tudo ali tinha um propósito, apesar do rei estar exilado, né? E aqui ele fala uma coisa também muito importante, porque muitas pessoas acham que apesar de uma pessoa estar no poder, a última palavra é dele, não é. A única palavra que pode vir é a de Deus. Deus, ele é o único que tem poder sobre a vida e a morte. Deus é o único que pode dar a última palavra. Aqui na Terra só somos homens e mulheres de carne, tá? Apesar do poder que ele tem, apesar da liderança que ele está, todos aqui somos iguais. Claro que cada um tem um cargo que define ele,
Mas esse cargo, ele não pode ser acima de Deus. E nunca será, tá? Tanto que fala assim, ó. Tá falando sobre o rei. Não importa quem esteja no poder político. O cristão mantém sua esperança sempre em Deus. Então, apesar de quem esteja no poder político, não vou ficar citando os nomes aqui porque não é necessário, né? Apesar de quem esteja no poder, a última palavra vem de Deus, tá? Se Deus ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai cumprir, porque Deus ele não é homem para que minta, né? Então não se deixe levar em si por poderes, né? Mostre o cristão que você é dentro e por fora. Mostre em quem você acredita, né? Não tenha medo, porque tem muitas pessoas que têm medo, né? Ah, é uma pessoa de poder, uma pessoa grande, né? Mas o nosso Deus é maior ainda. Então aqui ele fala também em relação a isso. Daniel ele não teve medo de ter a postura dele ali, né? Apesar dele ser jovem, apesar de 14 anos nem é jovem, 14 anos ele automaticamente ele é um adolescente, pré-adolescente, dependendo, né? Então ali Daniel ele não tem medo de mostrar quem ele é. Ele não tem medo de demonstrar a sua fé. Daniel ele corre atrás do que ele tem dentro de si, do que ele foi ensinado, do que ele acredita, né? Ele põe a fé dele em prática, né? Que é algo que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Ah, se você vê, existem muitas pessoas que ensinam muitas coisas erradas referentes à Bíblia no dia de hoje na internet. Tem muitas pessoas que aprendem. E nós que podemos falar, às vezes não falamos, recuamos. Não tô falando pra gente, tipo, fazer confusão. Não. Mas pregar a palavra, pregar a verdade. Você vê atualmente pessoas falando sobre a salvação? Raridade. Pessoas falando sobre pecado? Raridade. Pessoas falando sobre limpar as vestes, que nós precisamos ter vestes limpas para subir aos céus. Raridade. Arrependimento, a volta de Cristo. As pessoas pararam de pregar isso que é a verdade por medo às vezes. Porque as pessoas não querem mais ouvir, mas o que a pessoa não quer ouvir é o que ela necessita ouvir. O povo ali estava sendo exilado por causa de pecado, por causa de falta de arrependimento, por falta de coração contrito, o coração dele estava duro. O que é com o coração duro? A gente fala e não entra, vamos dizer assim, né? A gente fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? É o que está nos dias de hoje, no mundo de hoje. A gente fala a verdade e a pessoa não quer fazer, ela quer fazer o errado. A gente fala que a pessoa precisa se arrepender, ela não se arrepende de coração. Ela tipo fala assim, perdão, mas depois já tá fazendo de novo, né? Então, a gente tem que ter dentro de si discernimento, sabedoria, né? Aqui fala, o livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Quais são as estratégias que o inimigo tem no tempo presente? Primeiro, destruir a família. O inimigo ele só vem para matar, roubar e destruir. Primeiro ele quer destruir a família, que é algo de suma importância, até mesmo no nosso viver, né? Se você vê, existem famílias que tem pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, pais que tratam mal os filhos, vice-versa. Qual é a outra tática? Internet. O que não falta na internet são coisas para destruir a pessoa, tá? A internet ela pode destruir a pessoa de vários formatos, através de coisas que ela ouve, de coisas que ela vê, de coisas que ela ensina, de ensinamentos errados, né? Se você não tomar cuidado com a internet, ela vai destruindo a pessoa de pouquinho em pouquinho. Porque às vezes você tá tão viciada na internet, por exemplo, você fica o dia todo com o celular, não para um minuto para ler a Bíblia. Ela tá tirando algo que você deveria fazer e você não faz, né? Outra coisa, profecias. Existem pessoas que só vão em sites onde existem profecias. Pessoas que estão ganhando isso aqui, ó. Eles ganham um pouco não, eles ganham muito. Com profecias que não vêm de Deus, que estão falando profecias para outras pessoas. Pessoas estão acreditando,
né? São falsas profecias. Pessoas se perdem, não querem mais para a igreja, por causa de algo que elas mesmas correram atrás que não era para ter corrido, né? Gente, Deus ele continua falando através da sua palavra. Deus ele continua falando através dele mesmo. Onde você estiver, no quarto, na cozinha, na rua, no trabalho, na faculdade. Deus ele continua falando. Deus ele é o mesmo Deus que estava lá no deserto com o povo do Egito. Ele é o mesmo Deus que está atualmente com a gente. Deus ele não muda. O homem muda, a mulher muda. Deus ele não muda. Então parem de ficar procurando profeta na internet. Eles ganham dinheiro com você, tá? Então, existem várias maneiras que o inimigo ele tá fazendo com que pessoas se percam. Outra coisa, o que não falta é a igreja sendo aberta. E eu tô falando de qualquer tipo de religião, tá? Então tomem cuidado aonde você tá colocando seus pés. Tomem cuidado aonde você em si tá indo, né? No dia de hoje é muito complicado. Tem igreja que não tem palavra, só tem louvor e louvor. Tem igreja que não tem oração. Tem igreja que está trazendo o mundo para dentro da igreja. Se vocês verem, tem muitas pessoas... Eu fico indignada. Mas, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Tá dando dancinha de TikTok pra dentro da igreja. A igreja é algo sagrado. É assim, eu digo sagrado, porque ali é onde nós, o povo de Deus, está reunido. Eu não vou trazer coisa do mundo para dentro da igreja, né? Então, vamos ser mais prudentes, ter mais sabedoria, né? Conhecer mais a Deus, porque quando a gente conhece mais a Deus, ele fala, isso pode, isso não pode. Você vai, você não vai. Você tem discernimento dentro de si. E isso é importante nos dias de hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero que essa mensagem fale o seu coração. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso segundo vídeo de Daniel. Se você conhecia, se você não conhecia sobre essa parte. Se você seria aquela pessoa corajosa de falar que não para o rei. Se você teria medo. Comenta aqui embaixo, tá bom, gente? Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo para mais pessoas. Compartilha para os seus jovens, né? Para vir estudar o livro de Daniel conosco. Compartilhe no grupo das irmãs, dos irmãos, da sua igreja, para que a gente venha estudar e tomar cuidados com as coisas que estão no mundo nos dias de hoje, tá bom? Um beijo.